Oi, amigas! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse square, mais conhecido como quadradinho da vovó, super delicado, perfeito para usar em mantas, almofadas ou o que sua criatividade mandar. Vamos começar pelo miolo da flor com um círculo mágico, em seguida utilizamos a cor bege para formar as pétalas e para finalizar damos o acabamento com a cor cru, que deixa o trabalho ainda mais suave e elegante. Para fazer o meu, eu usei 3 barbantes do fio Euro Roma número 4 nas cores cru, marrom e bege, agulha de crochê 3mm, agulha de tapeceiro e, claro, uma tesoura para os arremates. Não se preocupe se você não tiver exatamente essas cores, use o que você tem em casa e solte a criatividade. Vamos começar com o círculo mágico. Se você ainda tem dificuldade com ele, não desanima, com a prática fica mais fácil, tá? E para fazer um círculo mágico, eu vou passar o fio entre o dedo anelar e o dedo médio, indo por cima do dedo médio e do dedo indicador. Eu vou segurar o fio com o dedo polegar, em seguida passo o fio por cima dos 2 dedos, fazendo um X. Vou inserir a agulha por baixo do primeiro fio, indo por cima do segundo fio, com o gancho da agulha para baixo. Vou puxar o fio, dou uma torcida e seguro para não poder desmanchar. Em seguida, vou fazer uma correntinha, indo com a agulha por baixo do fio e puxando por dentro do meu ezinho que tem ali. E fizemos uma correntinha. Vou fazer mais uma correntinha para dar a altura do nosso ponto alto. Vou laçar o fio e vou inserir a agulha dentro do círculo mágico, fazendo um ponto alto. E para fazer o ponto alto, eu vou tirar de 2 em 2. Abracei o fio, tirei 2 e vou tirar mais 2. E esse é o ponto alto. Vamos repetir esse padrão até termos 12 pontos altos dentro do círculo. Feito isso, vamos fechar nosso círculo mágico. Vamos pegar esse fio que está solto e vamos puxar, pode puxar ele todo até se fechar o círculo mágico. Corta o fio e puxa o fio inteiro com a agulha. Agora, com a agulha de tapeceiro, vamos fechar nossa carreira, pegando as 2 laçadinhas lá do primeiro ponto que a gente fez. Introduzo a agulha, puxo o fio, dou uma ajustada no trabalho e volto lá no último ponto que a gente fez, indo por dentro do ponto, vou puxar e assim a gente fecha a carreira. Para finalizar essa primeira etapa, vamos escondendo o nosso fio entre os pontos. Você pode depois amarrar os 2 fios para ficar bem preso, dar um nozinho nele e depois pode cortar, se quiser pode colocar uma cola também. Eu só dou um nó mesmo e depois eu arremato. Iniciando a segunda carreira, eu vou dar o nó inicial e vou laçar o fio. Vou inserir a agulha em qualquer ponto, pegando as 2 laçadinhas. Vou laçar o fio, puxar e vou ficar com 3 laçadinhas na minha agulha. E a gente vai fazer o meio ponto alto. O meio ponto alto eu vou puxar, tirando as 3 laçadas da agulha. Tirei 1, tirei 2 e tirei 3. Esse é o meio ponto alto. E vou fazer novamente o meio ponto alto no mesmo ponto. Essa segunda carreira será toda assim, vamos fazer 2 meio ponto alto em cada carreira. E vou seguindo fazendo dessa forma até o final. Chegando aqui, vamos fechar nossa carreira pegando as 2 laçadinhas do primeiro ponto que a gente fez lá no início. Inseri a agulha pegando as 2 laçadinhas, abracei ali o fio e fiz um ponto baixíssimo, tirando tudo da agulha. E está feita a nossa segunda carreira. Iniciando a terceira carreira, eu não vou cortar o fio, vou continuar com o mesmo fio, vou laçar ali a agulha, vou pular o próximo e no outro eu insiro a agulha, laço o fio e fico com 3 na minha agulha e vamos fazer o ponto alto. Ponto alto eu vou laçar, vou tirar 2 e vou tirar 2 novamente. E no mesmo ponto que a gente fez o ponto alto, eu vou fazer o ponto alto alongado. Lacei ali a agulha, inseri, puxei o fio e agora tenho 3 laçadinhos na agulha. Eu vou tirar uma laçada,
Em seguida, vamos tirar 2 laçadinhas. E vou tirar mais 2. Esse é o ponto alto alongado. Continuando no mesmo ponto, vamos laçar 2 vezes e inserir novamente no mesmo ponto de base que a gente fez os outros 2 pontos. Lacei, puxei e agora eu tenho ali 4 laçadinhas na agulha. Esse é o ponto alto duplo, a gente vai tirar de 2 em 2. Tirei 2, agora laço novamente, vou tirar 2. E, para finalizar, vamos tirar 2. Esse é o ponto alto duplo. Fizemos 1, 2, 3 pontos no mesmo ponto de base. E agora, no próximo ponto, lacei aí a agulha, lacei mais uma vez, e a gente tem 3 laçadinhas. No próximo ponto, eu insiro a agulha e vou fazer o ponto alto duplo. Puxei o fio, tenho 4, vou tirar de 2 em 2. Tiro 2 e tiro 2. Novamente, para finalizar, tiro mais 2. Novamente, no mesmo ponto, vamos laçar 2 vezes, insiro a agulha, puxo, tenho ali 4, vou tirando de 2 em 2. Tiro 2 e novamente mais 2. Novamente, vamos fazer no mesmo ponto, mais o último ponto alto duplo, no mesmo ponto de base. Lacei a agulha 2 vezes, inseri no ponto, puxei. Agora tenho 4, vou tirar de 2 em 2. Tiro 2. E para finalizar, tiro mais 2. E no próximo ponto, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro ponto. Vamos fazer aí um ponto alto duplo no próximo ponto. Lacei 2 vezes, inseri a agulha. Vou laçar o fio, tiro de 2 em 2. Tirei 2 e tiro 2. Esse é o ponto alto duplo. E novamente, no mesmo ponto de base, vamos fazer o ponto alto alongado. Lacei o fio, inseri, puxei e tiro 1, tiro 2 e para finalizar, tiro mais 2. E no mesmo ponto, vamos fazer o ponto alto. Abracei o fio, inseri a agulha, puxei o fio e vou tirar de 2 em 2. Tiro 2 e tiro 2. E tá feita a nossa primeira pétala. Agora, vamos pular o próximo ponto e no outro vamos inserir a agulha, puxar o fio e vamos fazer um ponto baixíssimo. Tenho 2 na agulha, vou pegar o fio e ficar só com 1 na agulha. Esse é o ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma pétala com vocês. Vamos pular o próximo ponto e inserir no outro, fazendo um ponto alto. Puxei o fio, tenho 3, vou tirar 2 e vou tirar mais 2 da agulha. Esse a gente fez o ponto alto. No mesmo ponto, eu vou fazer o ponto alto alongado. Tenho 3, vou tirar 1 da agulha, vou tirar mais 2 e em seguida mais 2. Vamos fazer agora o ponto alto duplo. Lacei 2 vezes, inseri a agulha, puxei o fio, tenho 4 laçadas da minha agulha, vou tirar 2 laçadas, vou tirar mais 2 e para finalizar mais 2. E vai ficar dessa forma, sempre vamos repetindo a mesma coisa que a gente fez na primeira pétala. No próximo ponto, a gente faz o quê? 3 ponto alto duplo. No próximo, a gente repete a primeira coisa que a gente fez nesse primeiro. E eu encontro vocês lá no final. Chegando aqui, vamos pular esse próximo ponto e no outro vamos inserir, pegando as 2 laçadinhas, puxei o fio e vamos fazer um ponto baixíssimo. Tenho 2 e vamos ficar só com 1 na agulha. E esse é o ponto baixíssimo e tá finalizada a nossa terceira carreira. Agora você pode cortar o fio, você pode fazer a mesma coisa que a gente fez lá na primeira carreira, que é vir com agulha de tapeceiro e ir passando entre os pontos para ficar bem escondido, e você pode dar o nó no final.
Na última carreira, vamos fazer a laçada inicial. Inserir a agulha, vou puxar o fio e vou dar o nó bem firme. Em seguida, dou a laçada na agulha, dou mais outra laçada, ficando com 3 laçadas na agulha. Em seguida, a gente vai vir no nosso quinto ponto, que é esse ponto do meio, o ponto que a gente fez, o ponto alto duplo. Vou inserir a agulha pegando as 2 laçadinhas e vou puxar o fio, segurando ali também nesse resto de fio que a gente fez lá no início. Então, puxo o fio e a gente vai fazer o ponto alto duplo. A gente tem 4 laçadinhas na nossa agulha e o ponto alto duplo a gente vai laçar a agulha e vamos tirar de 2 em 2. Tirei 2 e agora a gente tira mais 2 e para finalizar a gente tira mais 2. Vamos fazer uma correntinha e vamos fazer novamente o ponto alto duplo no mesmo ponto que a gente fez esse ponto alto duplo. Então, laço 2 vezes, insiro no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, laço a agulha e agora eu tenho ali 4 laçadinhas na agulha. Vou tirar de 2 em 2. Tirei 2, tiro 2 e para finalizar, mais 2. No próximo ponto, a gente vai fazer o ponto alto estendido. Então, laço o fio e entro ali no próximo ponto, fazendo o ponto alto estendido. Lacei, tenho 3 laçadas na agulha, vou tirar 1. E agora vou tirar 2 laçadas e para finalizar, mais 2 laçadas. E nesse mesmo ponto, a gente vai fazer o ponto alto. Então, lacei, inseri a agulha, puxei e vamos fazer o ponto alto. Vou tirar 2 e em seguida vamos tirar mais 2 para finalizar. Vamos seguindo fazendo mais 2 pontos altos. Então, tenho 3 laçadinhas, tiro 2 e tiro 2. No próximo ponto, mais um ponto alto. Insiro a agulha, puxo o fio e tiro 2 e para finalizar mais 2. E no próximo ponto, vamos fazer o ponto alto estendido. Então, lacei, tirei 1, tirei 2 e para finalizar mais 2. No meio, a gente vai fazer o ponto alto duplo. Então, laço 2 vezes, insiro a agulha bem ali no meio, onde a gente fez na carreira anterior o ponto baixíssimo. Então, inseri, lacei e a gente vai tirar de 2 em 2. Vou tirar 2, mais 2 e para finalizar, mais 2. No próximo ponto, a gente vai fazer o ponto alto estendido. Vou laçar a agulha e vou inserir bem ali onde está o início da pétala. Vou tirar 1, tiro 2 e tiro 2. E agora a gente vai fazer mais 2 pontos altos nos próximos 2 pontos de base. Então, faço aí o primeiro ponto alto, em seguida, mais um ponto alto. E vamos fazer outro ponto alto, só que ele não vai ser sozinho. A gente vai fazer o ponto alto junto com o ponto alto estendido. Fiz o ponto alto, então, no mesmo lugar desse ponto alto, no terceiro ponto alto, vamos fazer o ponto alto estendido. Tiro 1, tiro 2 e vou tirar mais 2 para finalizar. Vou fazer agora o que eu fiz lá no início, que é o ponto alto duplo junto. Então, laço 2 vezes, no próximo ponto, que é esse do meio da carreira anterior, vou inserir e vou puxar o meu fio tirando de 2 em 2. Tirei 2, tirei 2 e vou tirar 2. Agora, lembrando, a gente sempre vai fazer uma correntinha, fiz a correntinha e eu vou fazer novamente o ponto alto duplo. Então, laço 2 vezes, insiro a agulha e vou puxar o fio tirando de 2 em 2. Tirei 2, tiro 2 e para finalizar, mais 2.
E agora não tem erro, é só repetir o que a gente já fez nas outras carreiras. Nesse próximo ponto, a gente vai fazer o ponto alto estendido. E no mesmo ponto, a gente vai fazer o ponto alto. E nos próximos 2 pontos de base, a gente vai fazer mais 2 pontos altos. Não tem erro, é só repetir o que a gente já fez. Chegando aí, não tem erro, é só a gente fazer o ponto alto duplo, segurando o fio da carreira anterior que a gente fez. Então, é só inserir a agulha, puxar e tirar de 2 em 2. Tiro 2, tiro 2 e para finalizar, tiro mais 2. E no próximo ponto, a gente vai fazer o ponto alto estendido. E esse fio anterior, a gente vai passando dentro do nosso ponto que a gente está fazendo. Então, inseri a agulha, puxei e tiro 1, tiro 2 e tiro mais 2 para finalizar. E a gente vai seguindo. E você vai vendo que o nosso fio anterior vai sendo conduzido por dentro. Feito isso, agora vamos finalizar a carreira. Vou pegar a tesoura e cortar o fio. Depois eu vou puxar o fio todo e a gente vai vir com uma agulha de tapeceiro para a gente finalizar. Vamos inserir a agulha no nosso segundo ponto, não é esse primeiro ponto que a gente fez, sabe aquela correntinha que a gente fez? Então, a gente vai inserir naquela correntinha, pegando as 2 alcinhas. Então, insiro a agulha de tapeceiro e vou puxar todo o meu fio. E vamos voltar lá no início, tiro essa parte aí e escondo atrás. Então, vamos voltar lá na primeira correntinha, indo por dentro dela, pegando as 2 alcinhas para ficar bem escondido. E vai ficando assim, nem parece que tem uma emenda ali, nem parece que a gente fez um arremate. Olha como fica bem perfeito. E agora é só ir escondendo esse fio e os outros também entre os pontos. Depois de esconder todo o fio, eu tenho o costume de dar o nó para ficar bem seguro e não correr o risco da peça desmanchar. E vai ficar dessa forma, nem parece que a gente escondeu vários fios aí atrás. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui qual trabalho você vai fazer usando esse scrap. Eu vou fazer uma bolsa, já trouxe spoiler do próximo vídeo. E se você quiser, você pode encomendar uma peça comigo. Meu Instagram é @agulha2,5. Me chama lá. Beijo, até a próxima.